Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Valdemiro Gomes e esta é mais uma videoaula que disponibilizamos. Nosso objetivo é contribuir para a sua aprendizagem no sentido de entender o mundo em que vivemos e arrebentar nas provas, seja da escola, dos concursos, vestibulares, processos seletivos e Enem, que fazem parte da nossa realidade. O período da Guerra Fria ou mundo bipolar é compreendido entre aproximadamente 1945 e 1990. Para a gente compreender esse período, é necessário a gente rever alguns antecedentes importantes. Em 1917, na Rússia, aconteceu a primeira revolução socialista do mundo moderno. 5 anos depois, 14 repúblicas mais a Rússia se juntaram e formaram a União Soviética. De 1939 a 1945, Segunda Guerra Mundial. Esses eventos são importantíssimos para a gente compreender o que nós vamos analisar, que é o período da Guerra Fria. Consequências da Segunda Guerra Mundial: cerca de 50 milhões de mortos, dentre eles 20 milhões de judeus 20 milhões de soviéticos e 5 milhões de judeus. Consequência para a Alemanha. A Alemanha teve seu território dividido entre os vencedores. Daí em diante nós teremos dois países, a Alemanha Oriental socialista e a Alemanha Ocidental capitalista. O Japão teve duas cidades varridas do mapa, Hiroshima e Nagasaki, pela primeira experiência com bomba atômica da humanidade. 4 anos após o término da Segunda Guerra Mundial, em 1949, a China também se tornou socialista e todo o leste europeu, em decorrência do enfrentamento dos nazistas pelos soviéticos, todo o leste europeu aqui se tornou área de influência da União Soviética ao término da Segunda Guerra Mundial. Então você tem a partir daí dois mundos. Um mundo capitalista, cuja maior potência foram os Estados Unidos, e um mundo socialista, que a maior potência era a União Soviética. Nesse período, essas duas superpotências, elas não vão medir esforços para que uma não avance sobre o espaço da outra. A gente tem algumas, só para relembrar, algumas diferenças entre capitalismo e socialismo. Então, que estratégia essas duas superpotências vão desempenhar durante esse período para manter a sua área de influência e, ao mesmo tempo, evitar a expansão da outra? Você vai ter estratégias tanto do ponto de vista econômico, financeiro, quanto militares. Do ponto de vista econômico e financeiro, os Estados Unidos vão implementar os planos Marshall e Colombo, plano Marshall para a Europa e plano Colombo para a Ásia, e os soviéticos vão responder com o Comecon, que é o apoio financeiro
às nações socialistas. No plano da defesa, ambos os lados vão criar organizações de defesa mútua. Primeiro, o lado ocidental criou a Organização do Tratado do Atlântico Norte, OTAN, e os soviéticos responderam com o Pacto de Varsóvia. Então, são alianças militares que teriam como função defender o bloco em caso de ataque por qualquer país do outro lado. Utilizou-se o termo cortina de ferro para identificar que a fronteira entre os dois blocos na Europa. Tá? Então, o termo cortina de ferro ele foi empregado no sentido do quão era difícil a passagem nessas fronteiras, do quanto que elas estavam armadas e vigiadas. Uma das estratégias geopolíticas utilizadas pelas duas superpotências foi a corrida armamentista. Então você vai ter aí bombas atômicas poderosíssimas, bombas de hidrogênio, mísseis de longo alcance. Daí o termo Guerra Fria, porque se eles entrassem em guerra nesse período, nós não estaríamos aqui para contar a história. Ao mesmo tempo em que ocorria a corrida armamentista, você tinha também a corrida aeroespacial, né? Então, os soviéticos foram responsáveis pelo lançamento do primeiro satélite artificial, primeiro ser vivo ao espaço, a cadela laica, o primeiro homem ao espaço, Yuri Gagarin, e a resposta dos norte-americanos na mesma década foi primeiro homem à Lua. Então, até aí, na corrida armamentista aeroespacial, os dois lados estão empatados, ninguém foi vencedor. Um dos maiores símbolos do período da Guerra Fria na Europa é o Muro de Berlim. Ele foi erguido numa noite pelos socialistas para conter o fluxo migratório para o lado ocidental, que era capitalista. Na Europa, os Estados Unidos estavam rodeados, no caso de aliados. A União Soviética não tinha nenhum país socialista na América, portanto, nenhum vizinho norte-americano era aliado da União Soviética, até que na década de 50 aconteceu a Revolução Cubana. Então, liderados por Fidel Castro, Ernesto Che Guevara, Raul Castro, eles conseguiram tomar o poder do ditador Fulgêncio Batista, que era aliado dos Estados Unidos. No poder, esse novo governo inicialmente não era socialista, eles implementaram ações nacionalistas, só que essas ações desagradaram o governo dos Estados Unidos, porque as principais empresas que controlavam a economia cubana eram norte-americanas. Os Estados Unidos, como retaliação, decretou o bloqueio comercial a Cuba e, obviamente, nesse período ele empurrou os cubanos para o lado soviético. Era tudo que os soviéticos precisavam. Tem-se nesse contexto aí o episódio mais marcante em que as duas superpotências mais estiveram próximas de um confronto, que seria a Terceira Guerra Mundial,
e que seria catastrófico. Esse episódio chama-se Crise dos Mísseis. Indiretamente, as duas superpotências estiveram em todos os conflitos. Um deles foi a Guerra da Coreia, da década de 50. Como desse confronto não houve um vencedor, então até os dias de hoje você tem como reflexo ainda do período da Guerra Fria, você tem a divisão da Península da Coreia. Então, Coreia do Norte socialista, nos termos que se entende, e Coreia do Sul socialista, capitalista, perdão. Um outro confronto onde os dois lados estiveram opostos foi na Guerra do Vietnã. No entanto, na Guerra do Vietnã, embora os Estados Unidos tenham utilizado armas proibidas, armas químicas, mas a cobertura ao vivo pela televisão, que era um marco revolucionário do período, fez com que a opinião pública norte-americana obrigasse os Estados Unidos a se retirar da guerra. Algumas figuras que a gente conheceu depois como inimigos dos Estados Unidos, na verdade eles foram aliados dos Estados Unidos no período da Guerra Fria, como o Saddam Hussein e o Osama Bin Laden. E quais os reflexos do período da Guerra Fria no Brasil? Então, no Brasil você teve a ditadura militar de 64 a 85, onde o Partido Comunista foi fechado, o presidente João Goulart foi deposto e os militares tomaram o poder. Obviamente, o Brasil do lado da aliança capitalista junto com os Estados Unidos. Quando aqueles países que eram potências antes da Segunda Guerra Mundial, mas que foram destroçados na Segunda Guerra Mundial e saíram, mesmo os vencedores, saíram arruinados, como o Japão, a Alemanha, a Itália, o Reino Unido, a França, quando esses países retomaram a sua produção, retomaram a sua condição de potências econômicas tal qual ocorria antes da Segunda Guerra Mundial, seria praticamente impossível a União Soviética ganhar essa competição econômica, muito embora tenha empatado o jogo no campo aeroespacial e militar. Então, a União Soviética, o parque industrial do mundo socialista, ele tecnologicamente estava defasado em relação ao mundo capitalista, e na década de 80 ascendeu ao poder na União Soviética Mikhail Gorbachev, e ele tentou reestruturar a economia e dar liberdade e transparência política através de dois planos, da perestroika e da glasnost. Só que aí ele revela ao mundo o fracasso econômico dos soviéticos e o remédio, a dose, digamos assim, foi maior do que o paciente suportava e o remédio virou veneno. Então a liberdade política, a liberdade de expressão, de poder sair à rua, se manifestar em plena crise econômica, coisa que no mundo socialista não era uma prática comum, ao invés das pessoas saírem para tentar salvar o sistema, eles saíram para protestar, e aí um a um os regimes, a maioria deles totalitários, foram sendo dissolvidos, e você passou a
queda do Muro de Berlim, a reunificação da Alemanha, a desintegração da União Soviética. A União Soviética deixou de existir e, mais uma vez, assim como aconteceu após a Primeira Guerra Mundial, mais uma vez você tem uma revolução no mapa político da Europa. Então observem aqui o que era na Europa o mundo social, aqui o bloco formado pela União Soviética, na verdade não o bloco do país, a União Soviética, e os novos países que passaram a surgir após a desintegração da União Soviética. Um outro exemplo da revolução do mapa político na Eurásia, aqui no período da Guerra Fria, um país que surgiu após a Primeira Guerra Mundial, que é a Iugoslávia, e uma série de conflitos que ocorreram aqui. Então, desse único país aqui, você passou a ter agora a Eslovênia, a Croácia, a Bósnia, Sérvia, Montenegro, Kosovo, Macedônia. Tá? Então, esses são alguns dos exemplos de vários países que surgiram a partir do colapso do mundo socialista. Como o mundo ficou organizado após o fim da Guerra Fria, são cenas de uma outra discussão. Chegamos ao fim de mais uma videoaula. Se você achou que contribuiu, compartilhe nas suas redes sociais, deixe os seus comentários, inscreva-se no canal e obrigado pela atenção.